Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio do EcoCast, o seu podcast da odontologia, da implantodontia, e hoje um episódio especial, nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre sorriso gengival. Diga lá, Felipe. Então a gente está com nossos convidados aqui, né? A professora Carol Amador, que é especialista em periodontia, em implante e mestre em periodontia. Obrigado por ter vindo, Carol. E o professor Rodolfo Araújo, especialista em periodontia e mestre em odontologia pelo UFPA, né? É um prazer ter vocês aqui e com certeza a gente vai saber muito hoje, vai aprender muito hoje sobre sorriso gengival, né? O Rodolfo também tem uma terceira profissão, né? Que ele também é dentista, é professor de inglês e é sósia do Marquinhos Duran, né? Nas horas vagas. Espero que ele não esteja assistindo isso. Eu acho que ele não eu acho que não. Que bom. O público 20 anos mais jovem, né? Mas o Rodolfo acha que ele é mais bonito do que o Marquinhos Duran. Isso é verdade. E canta melhor. Isso não é verdade. Então vamos começar falando aqui sobre o sorriso gengival, né? O que a gente pode falar aqui de diagnóstico do sorriso? Carol, como é que tu lida isso no teu consultório? O que traz os pacientes até teu consultório para resolver sorriso gengival? Bom, primeiro queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, amigos de longas datas, companheiros de faculdade. Iniciei na docência com esses dois, então é um prazer a gente estar convivendo novamente e montando projetos juntos. E muito obrigada. Bom, o sorriso gengival, ele não chega a ser, a gente estava até conversando anteriormente, não é uma patologia, é uma questão puramente estética, mas que normalmente o paciente chega bastante desconfortável no consultório. Normalmente esse paciente, ele chega, na maioria das vezes, né, nos casos do sorriso gengival muito explícitos, assim, muito grande, porque a gente às vezes tem um casozinho assim, muito sutil. Por exemplo, minha filha terminou o tratamento ortodôntico, ela tinha o lateral um pouquinho curtinho, que isso influenciava no sorriso. Então, a gente faz uma gengivoplastiazinha básica, mas é muito mais um olhar meu de periodontista, que achei que dava para dar uma melhoradinha, do que uma necessidade de fazer aquele procedimento. Mas, de forma geral, aquele sorriso gengival mais amplo, o paciente normalmente é muito desconfortável, normalmente não consegue sorrir, normalmente coloca a mão na boca na hora de sorrir. E a gente costuma chamar de sorriso infantil, muitas vezes, quando o paciente tem aquele sorriso, o dentinho mais curto, sem o zênite gengival, se formando aquela gengiva mais retinha. Então, normalmente o paciente tem um sorriso infantil. E quando a gente faz a gengivoplastia, na hora já melhora. É uma cirurgia muito legal. Eu digo que é uma das que eu mais gosto de fazer, porque imediatamente o paciente já sai bonito, imediatamente já sai feliz. Os olhos já mudam, né? Ele já sorri assim com outros olhos. Lógico que existem casos e casos. Tem casos mais simples, que a gente consegue resolver mais facilmente. Tem casos mais avançados, em que tem envolvimento esquelético e acaba sendo um pouco mais complicado e com técnicas um pouco mais invasivas. É verdade. E, inclusive a gente chamava, né, de cirurgia mãe de Ná, que trazia a pessoa amada em 7 dias, né? Eu tirava os pontos, aí chegava a aluna e falava assim, professor, ninguém me quer, não sei o que e tal, tinha um sorriso infantil. Aí a gente fazia no curso, a gengivoplastia, agora eu tô cheio de contatinha. Exatamente. Mas o sorriso gengival, ele é fascinante tratar, é exatamente o que a Carol falou, né? Aliás, agradecendo também a presença, né? Estou diante aqui de 3 grandes amigos, realmente de muito tempo. E o sorriso gengival, ele é muito intrigante, porque ele começa a ser complexo demais para quem começa a estudar. Quando você estuda mais o sorriso, o gengival, você vê que tem diferentes formas de você garantir o sucesso. E de algumas mais escolhas, você não vai deixar o paciente satisfeito. Ele vai olhar e falar, poxa, mas aumentou tão pouquinho o meu dente, eu achava que poderia ter aumentado mais, achava que eu ia ficar com aquele dentão.
E não somos nós quem decidimos que tamanho vai ficar o dente, nem o paciente, não é? Depende da nossa sondagem, depende da etiologia, né? Depende das proporções de face. Do próprio tamanho do dente, do próprio tamanho do dente. Então, quando a gente sonda ali, com a nossa sonda milimetrada, naquele espaço que antigamente era espaço biológico, qual que é o nome agora, Felipe? Não lembro do que vai falar. Agora se chama espaço supracristal. Lindo esse nome. Né? Mudou recentemente. Então, às vezes, a gente fala ao paciente, olha, não tem como aumentar muito, mas a gente pode fazer dessa forma ou daquela outra forma que a gente vai tratar aqui. Interessante. Uma coisa que a gente conversou nos bastidores, né, é a questão multifatorial do sorriso gengival, que ela exige também um atendimento multiespecialidades. Né? Eu vejo muito o periodontista, não, só trato periodonto para corrigir sorriso gengival. Vai no bucomaxilo eu só faço ortognática. Vai no cara da dentística, não, eu faço aumento do dente, Resina, da incisal, resina e tal. Laminados, né? Então a gente tem que ver que precisamos de várias intervenções. Muitas vezes o paciente precisa de mais de uma, né? Mas eu já me vi nessa situação com pacientes meus. É interessante essa questão, próprio do laminado, né? Da parte da estética, da dentística. E o paciente, às vezes, ele já chegou no meu consultório, já chegou em cursos também, querendo colocar lente. Quero colocar lente de contato. Porque ele não sabe, ele só quer um dente maior. Ele simplesmente quer um dente maior. Então, ele chega, eu quero colocar uma lente de contato, que meu dente está muito pequeno. E quando a gente examina, a gente vê que a indicação é uma gengivoplastia com osteotomia, enfim, e que só da gente melhorar o formato do zênite gengival, a gente tirar aquele excesso de tecido mole que tem, expor o elemento dentário que estava escondido, o paciente já sai, muitas vezes ele desiste do laminado, porque ele já está com o resultado que ele gostaria. E você sabe, Carol, sem querer te cortar, Pode cortar. Tem um dentista, um colega do Instagram, não é de Belém, um colega de fora, que eu esqueci o nome de verdade agora, ele chama essa situação de biolaminados. Ou seja, o biolaminado é aquele laminado natural, que é o seu dente mesmo, que está ali maior, porque na verdade você descobriu, você tirou... Você revelou. Você revelou o que estava escondido pela gengiva. Não vai então, mudar formato de esse dente, termo né? biolaminado, quando eu vi, eu fiquei com vontade de repostar, mas eu também fiquei com receio da crítica dos colegas. Mas eu achei interessantíssimo a ideia. Marqueteiro, eu achei também, cria até um storytelling em cima, vamos revelar a essência desse seu dente. Depois né? vocês procuram, eu vou mandar para vocês, vou mandar para vocês o link aí, achei interessantíssimo. E é natural, né? Então, sempre melhor, né? O nome ficou legal? Eu acho que a gente tem que repostar isso aí. Deveria ter repostado. O que é bom tem que ser repostado. Pois eu vou procurar hoje ainda, aí. lá no meu Instagram, vocês vão ver eu acho interessante vocês falarem disso, porque também, por um grande tempo, apareceu paciente querendo mexer no sorriso, tinha sorriso gengival, mas a indicação não era para cirurgia periodontal, era para ortognática. E eles vêm fugindo da ortognática, né? Aí eu vejo muito... Hoje eu sou sócio de um bucomaxilo, então eu posso até desmistificar isso, né? Porque o paciente tem muito medo da ortognática. E os dentistas têm medo da ortognática. Engraçado, né? O que tu pode dizer que, em relação a isso, se a cirurgia ortognática talvez ficou mais fácil, ficou mais segura? Bom, tem os fatores principais sobre a cirurgia ortognática, né? O primeiro delas é tecnologia, e o nosso conhecimento técnico evoluiu muito, né? Quando eu comecei a acompanhar as cirurgias aí há 20 e poucos anos atrás, o paciente fazia uma cirurgia de 6 horas, 8 horas, ia passar um mês inchado para começar a ter resultados pouco previsíveis, porque era tudo medido no articulador, serrava gesso para fazer todos os posicionamentos, e às vezes era difícil de transferir isso para o paciente. Hoje, por exemplo, opero uma ortognática em 2 horas e um pouquinho. E ficava se alimentando de canudo, né? Ainda ficava no canudinho bloqueado e tudo. Hoje é chamada minimamente invasiva. Cara, isso aí é uma moda em todas as áreas, né? A cirurgia ortognática minimamente invasiva. Eu acho
no mínimo Tem uma- esquisito. Na verdade, tem um conceito todo por trás. A maioria das pessoas que fala nesse nome não aplica os conceitos, só faz uma incisão um pouquinho menor. Entendi. Mas esses conceitos de cirurgia minimamente invasiva, eles envolvem medicações, técnica cirúrgica, acompanhamento desse paciente, exames precisos, e é um acompanhamento todo, que não é diferente da ortopedia, não é diferente da cirurgia plástica, para fazer algo minimamente invasivo. Mas a ortognática em particular, hoje se opera rápido, né? Alguém com uma certa experiência opera uma cirurgia ortognática em 2, 3 horas, não usa broca, usa piezo para cortar osso, né? Que já facilita. trauma melhora muito né? melhor. A gente tem controle medicamentoso muito melhor e a precisão do planejamento virtual, Guiado. planejamento Mas- digital. Vocês não estão emocionados com a odontologia de hoje em dia? Assim, É porque muito assim, legal, em né? 5 anos evoluiu uma coisa absurda. Incrível. E eu fico Fantástico. feliz quando eu vejo que a odontologia ela está trazendo modificações para a área da saúde como um todo. Antigamente a gente copiava tudo da medicina. Tem coisas agora da odontologia que estão inspirando médicos. E eu acho muito legal essa parte, assim, né? E, assim, só para concluir, não só na cirurgia ortognática, mas na cirurgia odontológica de Sim. forma geral, ela era sempre vista por todo mundo como uma coisa terrível, né? Você Sim. vai ter que passar por uma cirurgia no dentista, um siso era uma coisa do outro mundo. Hoje em dia, o cara faz o siso 2 dias depois, tá ótimo, uma cirurgia ortognática, com uma semana, a pessoa tá voltando às suas atividades. Mas em relação à cirurgia ortognática para o sorriso gengival, a recuperação é mais rápida se for comparada com uma cirurgia ortognática de um paciente... Não tem classe diferença. 3? Nenhuma diferença. Não tem diferença. Por quê? O que vai envolver se o pós-operatório é mais ou menos sofrido, ou enfim, mais intenso, é o tipo de osteotomia que foi feito. Uhum. Se eu tive que fazer maxila, mandíbula e mento, vou ter um pós-operatório de 100%. Se eu fizer só maxila, eu vou ter um pós-operatório de 55%. Só que, seja para avançar, seja para recuar, seja para lateralizar, para corrigir a simetria, a osteotomia é basicamente a mesma. De um giro, né, do plano oclusal. Vou olhar esse paciente lateralmente, né, e o plano oclusal dele vai fazer um giro. Se esse giro pode ser para expor mais dente ou para esconder mais dente. Normalmente eu vou trabalhar nesse giro. Só que se eu giro o plano oclusal, eu altero a posição de molares. Uhum. Aí eu vou ter que mexer na mandíbula. Porque eu não posso deixar ele fazendo esse contato fora do padrão. Vou ter que mexer na mandíbula também Tem para que associar acompanhar. com orto também? Normalmente sim. Normalmente sim. Normalmente sim. Antes e depois, não é? Também, da Em mesma algumas forma situações muito específicas, o paciente já apresenta uma oclusão tratada, que a gente chama de oclusão programada, ou seja, ele já fez tratamento ortodôntico antes, já está todo mundo encaixadinho, todo mundo bonitinho, mas ele expõe que na análise facial a gente observa que essa exposição é esquelética e ele vai ser beneficiado pelo movimento. A gente pode fazer um movimento sem alterar em nada a oclusão. Tá. A gente vai alterar a posição de maxila e mandíbula, mas a oclusão vai acompanhar. Isso pode acontecer, mas, cara, é muito difícil Claro. desse paciente já ter feito essa orto, de estar bem feita, de estar tudo organizadinho, E o entendeu? bloqueio, como é que fica? Bloqueio o paciente fechado. Isso. Não, hoje em dia o paciente sai da cirurgia com um elástico de guia canina. Uhum. Né? O que é um elástico? Para guiar a oclusão. O objetivo do elástico Só não é voltar pra fechar. posicionamento Então É, dá pro cara, porque- a pessoa se alimentar. Dá, Melhor a que pessoa antigamente era só se alimenta shake. bem, porque o objetivo é, como a gente descola a musculatura, te descola um pouquinho do maceta, descola o pterigoideu, ele vai ter uma perdazinha na memória muscular, como se ele estivesse usando uma placa. E a gente quer que ele volte para a MH dele ali, encaixada. Aí a gente passa elástico só nos caninos para ele levar para oclusão, um guia de oclusão só. Exceção, se ele tiver uma complicação e tal, alguma coisa que Sim, necessite uma fratura indesejada e tal, que é pouco comum hoje em dia. E, cara, o que a gente tem hoje de diagnóstico que auxilia a gente, né, para desenhar qual tratamento a gente vai guiar para cada paciente? O que tu usas hoje?
foto? O que que... Bom, hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Que está aí para isso. Então, a gente, como eu falei, eu sou emocionada com a odontologia atual e avança muito rápido. Eu acho que ainda a gente está só no início, eu acho que ainda tem muita coisa para avançar. Mas, assim, hoje a gente tem muita facilidade de pegar um celular, bater uma foto, de jogar num software, de fazer uma análise facial, porque antes a gente tinha que usar aquelas nossas réguas, né, para medir os terços, que são importantes. Tem que fazer um exame intraoral, lógico, esse daí a gente não tem como tirar, então a gente precisa fazer as sondagens, mas a gente fotografa para fazer a análise facial, a gente pode usar, tem que fazer uma análise geral, né, de ver os terços, de medir os terços, e para a gente poder definir qual aquela causa, o que está causando aquele sorriso gengival. E fazer o exame intraoral para a gente ver se só a gengivoplastia é suficiente, se a gente precisa gengivoplastia com osteotomia, se precisa associar um reposicionamento labial, porque você precisa ver, né, a função muscular, que também é muito comum, tem muitos pacientes que têm uma hiperfunção muscular do lábio superior, que também acaba expondo mais tecido mole, mais gengiva, né? Nossa estética vermelha, né? Fica muito aparente, que é uma das coisas que incomoda bastante. A gente precisa ver, aí tomografias são importantes, são interessantes para a gente ver também quantidade de tecido ósseo, para a gente ver se a gente precisa. Espessura e altura, né? Também altura em região de cervical. Do antigo espaço biológico. E hoje... Já até sei, espaço supracristal. Aprendi. Meus parabéns, doutor. Então, a gente tem uma gama de exames hoje em dia que a gente pode usar. O escaneamento intraoral é interessante até para a gente também fazer análise. Antigamente, eu lembro que no meu curso de especialização de implantes, a minha professora ela dizia assim, gente, chegou um paciente, você não sabe o que fazer, aquele paciente muito bagunçado, muito difícil, molda. Na dúvida, molda. Hoje a gente fotografa, a gente escaneia, a gente pede tomo. E aí depois ainda junta tudo num software, né? Pra gente poder, nesse software, criar transparência de lábio para ver onde tá a margem, onde tá o osso. E essas fotos, apesar da gente querer avaliar o sorriso gengival, por vezes tem que ser com boca fechada. Sim. Porque o comprimento do lábio de comissura esquerda e direita também pode ser uma das causas. O lábio curto é uma das etiologias do sorriso gengival. E aí, como é que resolve? Uma coisa interessante, né? Não sei se na pele vocês já usam isso, na área da bucomaxila a gente já faz também uma análise facial ativa, que você faz uma filmagem do paciente, de preferência com uma câmera de alta resolução, 4K para cima. Aí tu vais filmar esse paciente. Provocar um sorriso nele. Provocar sorriso, falar, porque exatamente, palavras, sorriso. E, às vezes, até ele contar alguma história para ele relaxar, te dar um sorriso verdadeiro. Né? E a partir disso, a gente conseguir fazer zoom, aí faz fotos daquele vídeo, pega o frame, né? Faz as fotinhas, medidas ali, que é o real desse paciente. Exatamente, porque o paciente que tem sorriso gengival e tem um incômodo muito, muito grande, ele já tem um sorriso menor, porque ele não sabe sorrir. Já leva a mão à boca. Eu tenho uma amiga que eu fiz o tratamento dela, a gente terminou o tratamento, a gente saía, muito minha amiga, muito próxima, a gente saía, ela ria. Eu dizia, ri direito! Tu vai ter que aprender a rir agora, rir direito. Leva um tempo para se acostumar depois com isso, né? Com essa nova realidade. Então é importante fazer essa análise muda a vida mesmo. Da pessoa, né? A gente percebe muitas vezes, ontem, essa semana, na verdade, apareceu um caso onde eu fiz a cirurgia com osteotomia. A gente vai até ver o início dela daqui a pouco. E quando a paciente ficou muito feliz, conversamos bem, foi um sucesso, foi tudo bem. E aí eu fui procurar uma foto na rede social da paciente, que era exatamente... Stalkear a paciente. Stalkear a paciente, para depois, com a autorização dela, obviamente, a gente fazer um post de antes e depois do sorriso gengival. E ali tinha, sei lá, 20 fotos. Nenhuma ela sorria. Ela sorrindo. E me chamou muita atenção. Nenhuma ela sorrindo. Então mostrava claramente a timidez, a vergonha dela em sorrir. Hoje tem 417 fotos com um sorriso enorme, close-up. Ainda não cicatrizou, mas já terá. Foi essa semana.
E, Rodolfo, deixa eu te perguntar, então com as novas tecnologias, com a tomografia, né, com o escaneamento, você acha que isso elimina completamente o exame intraoral, a sondagem? De forma alguma, de forma alguma. A gente teve a experiência no passado, em uma das faculdades em que eu dei aula, em fazer um projeto em parceria com a Imago, onde... Que, por sinal, é patrocinadora do Nossa, podcast. Tava passando na hora. Tava passando aqui, tá, Bem na hora, gente? parece que tá Obrigado. combinado. Imago, né? E nesse um ano, nós operamos com alunos de 8º a 10º semestre só gengivoplastias com o chamado PerioGuide, que é um guia cirúrgico impresso, não é, através do planejamento digital. E o que me chamou a atenção, respondendo a sua pergunta, é que mesmo com o PerioGuide, o que me deixava mais confortável, afinal, eram alunos operando pela primeira vez, então a chance de erro é menor, e eu estava ali supervisionando, e é uma cirurgia de muita responsabilidade, às vezes o guia estava equivocado. Podia estar 1 milímetro a menos, 1 milímetro a mais, então a gente sempre confirmava aquela dimensão com a nossa sonda, do nosso método tradicional lá de quando a gente aprendeu. Na maioria das vezes estava certo, mas eu não confiaria 100%, porque mesmo digital é passível de Rodolfo, erro. quem fez esse planejamento? Foi o centro de radiologia? Foi o técnico lá do centro ou foram vocês? Foi o técnico do centro de radiologia. Ele me mandava um software dizendo em áudio se eu queria tirar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho menos ali a dimensão do guia, e eu dava os meus pitacos ali. Mas ele ou ela não era cirurgião dentista, era um técnico. Então, uma coisa importante, que se você está vendo esse podcast agora e não assistiu o nosso episódio 1, volta lá no episódio 1, onde nós falamos sobre odontologia digital. Uma coisa muito importante é nós aprendermos o processo. Se eu quero trabalhar com uma forma digital qualquer que seja, qual que seja a especialidade, eu preciso entender o processo de construção desse guia, de planejamento e participar dele. Né? Muita gente está achando que hoje ser um implantodontista digital, você vai receber pronto eu vou alguma coisa fazer um ali exame, mando para um local, vem facilitar. tudo prontinho para eu fazer. E aí, se eu não Perigoso. participar desse processo, eu caio nesse ponto em que o planejamento, a gente sabe que são empresas, às vezes grandes empresas, na ortodontia isso acontece, na implantodontia acontece, acredito que na pério, na bucomaxilo acontece, quem está planejando lá, principalmente em empresas grandes, nem é um dentista, é um técnico que tem uma certa expertise e tal, Sim. orientado, mas ele não é um profissional para sem entender algumas nuances. Sem desmerecer o mérito deles, mas muitas vezes existem conhecimentos que precisariam estar ali Precisa e que estar são presente, exato. Pertinentes Eu da já tive graduação. casos de cirurgia guiada em implante, né? Saindo um pouquinho, mas falando dessa área, do guia não encaixar, do guia chegar e o guia não encaixar. E aí a gente acaba tendo que fazer a cirurgia sem ser guiada. Exato, Coloca o acontece guia muito. mais ou menos para ver mais ou menos Pois posicionamento. é muito importante antes da cirurgia checar, né, o encaixe, porque às vezes tem até uma posição que ele encaixa bem, que na verdade do implante, às vezes ele tem uma forma melhor de estabilizar, mas quando vai para o PerioGuide, a estabilização é só dente. Só dente. Né? Já aconteceu da gente ver Acontece de um tudo. guia não encaixar, e era o suporte que veio. Um suporte, como o guia era transparente, passou desapercebido aquele pedacinho de suporte lá. Olha Tem só. pequenos Que a gente teve que detalhes, tirar por pra exemplo, na encaixar. implantodontia. Todos os fabricantes têm uma altura padrão daquela chavinha aqui, da anilha e da chavinha, Sim. onde encaixa no guia para passar a broca. Na Neodente, por exemplo, que a gente trabalha, é 9 ou 11 milímetros. Às vezes, 11 milímetros, a anilha está batendo na mucosa. Uhum. Só que lá no software, elas não se afastam quando elas se tocam, elas passam por dentro uma da outra. Só que na hora que tu põe na boca do teu paciente, não vai passar a anilha não vai passar por dentro do tecido gengival. Então ela vai afastar. Esse afastamento de 1,5 milímetros ali já alterou toda a posição. Alterou tudo. Então, se o técnico não está observando tudo, e se a gente não está observando na hora que contrata esse planejamento, dá errado. Na cirurgia ortognática, por exemplo, que o final da cirurgia é a oclusão, né? Se o cara que planejou, ele não observar, por exemplo, que os molares fizeram sobrecontorno um sobre o outro,
Na hora que eu ponho na pode boca do dar paciente, o cara vai ter um toque prematuro aqui que vai virar a mandíbula, vai sair da posição. Perfeito, isso mesmo. Bagunçou tudo. Então são pequenos detalhes que, se não é a gente olhando, eu digo que é um caminho sem volta digital. Porque tu começa a entender isso, tu não confia mais em ninguém para fazer o teu planejamento. E a gente vê que para saber o digital, tu tem que saber o Sim, isso O é analógico. essencial. O analógico, né? Isso é Analógico, essencial. o roots, né? Tem que ter aquele Até porque raiz. se der errado o teu guia, tu É, tem tem que que ser, ter a Se ele noção quebrar, do né? analógico para poder solucionar o problema. Mas- E o nosso dia a dia é solucionar problema, né? Mas de qualquer forma, como a Carol bem falou e todos falaram também, é fantástico, a evolução é fantástica. Voltando para o sorriso gengival, o que a gente pode ter aqui de mais moderno, de um dos tratamentos, de uma das formas de tratamento, é o uso do laser de alta potência. Sim. Não é? Então, ainda é um equipamento muito caro para o profissional comprar, já tem alguns colegas que têm aqui em Belém, mas é um laser que ele consegue cortar osso, Sim. o que antes a gente só fazia, ou ainda faz, não é? Só com brocas ou com cinzéis. E ele tira osso, então é uma evolução fantástica, não é? E tem uma precisão em alguns casos, né, na maioria dos casos que tem exostose ali, é uma precisão bem semelhante à técnica tradicional. E mais confortável para o paciente também, com né? certeza. E Mais mais confortável, mais vendável também, eu diria. O paciente que tem medo do bisturi, Do ou barulho, né? do barulho, aquela coisa Uma toda. pergunta bem leiga, que eu não tenho experiência nenhuma com o light dot, por exemplo, né? Sim. Eu preciso fazer incisão normal para chegar no osso, ele consegue modular o laser ali, trabalhar só em Modular. osso ou só em gengiva? Ele tem várias modulações, ele trabalha pode só trabalhar em tecido duro, Só tecido mole. mole. Então, não preciso descolar, por exemplo, todo o tecido Não. mole para fazer essa Não, osteotomia. então, quando a primeira vez que eu fui operar com esse laser, eu me apaixonei, porque até então, as pessoas, vinham muitos alunos perguntarem para mim, Brilhante, tu me indica um bisturi elétrico? E eu falava assim, não indico bisturi elétrico para gengivoplastia, né? Já tive caso de necrose, e tu vai ter que desgastar osso na maioria das vezes. Vai ter que Então, fazer retalho. Então vai Dá ter no que fazer mesmo. um retalho, dá no mesmo. Diferente do laser, né? Esse tipo de laser, né, de alta potência aí, que ele vai desgastar osso, tecido mole, também desgasta dente, né? Então ele tem várias modulações, tem modulação terapêutica, é uma evolução muito grande. Eu estou ansioso para que fique barato Fique esse, mais né? barato. Fique Por mais enquanto é viável. um bom apartamento, né? Mas o Felipe tocou num ponto importante sobre o bisturi elétrico, né? E é um ponto até polêmico que a gente estava conversando antes e que eu bato muito nessa tecla, que é o uso das facetas e lentes de contato, sejam elas de resina ou de laminados cerâmicos, e muitos colegas usam o bisturi elétrico para cortar ali a gengiva e aplicar e instalar imediatamente aquela resina ou aquele laminado. Porque não sangra, né? Aí Porque você não consegue... sangra e aí você consegue cimentar o material ou adesivar o material, o que, na minha opinião, eu acredito que a maioria concorda, é extremamente perigoso, crítico dali virar uma gengivite, de não respeitar o espaço. Aí talvez ele se transformasse num laminado biológico, porque ele vai para dentro do espaço biológico. Exatamente. Mas as consequências têm sido, Ele é por vezes, antibiológico, né? desastrosas. Ele é antibiológico. E aí você vê ali aquele post de sessão única e aquela gengiva ainda sangrante, machucada, que para um periodontista dói na alma. Dói. Não é? E você imagina aquilo ali 6 meses depois, com aquela hiperplasia, talvez uma higiene não tão adequada do paciente, ou às vezes nem é culpa do paciente, como não teve espaço ali para aquele material ficar bem adaptado. E infelizmente muitos colegas fazem isso, e às vezes lá no consultório a gente recebe essas gengivas doentes,
tendo Tem sido que cada ser vez mais frequente tratadas, isso, né? muito frequentes. Com certeza são mais frequentes porque esse tipo de tratamento virou muito frequente, né? É. Antigamente não era tão frequente, antigamente eram mais os artistas da Globo. É. Mas outro dia o Rodolfo fez uma postagem de uma apresentadora famosa e que tem laminado já há muitos anos, provavelmente, sem falar mal dos laminados, muito pelo contrário, eu acho que existe indicação, eu acho que tem gente que faz lindamente, que tem preocupação de fazer de uma forma... Tem trabalhos fantásticos. Tem trabalhos maravilhosos, de longo prazo, que você faz, mas o que eu acho, que normalmente eu gosto de falar, inclusive na implantodontia e assim como na periodontia, o nosso objetivo hoje na odontologia é uma estabilidade de resultado. Uhum. Que eu lembro que antigamente, quando eu mesmo fiz a especialização de implante, a gente colocava osso onde dava, então a gente tinha no longo um implante e o chique, o famoso era o spa odontológico, você entrar de manhã e sair à noite com todos os dentes na boca. Sim. E isso a longo prazo, muitas vezes, daqui a 5 anos o paciente estava com espira exposta, com gengiva, com biotipo gengival muito ruim, com perda de mucosa queratinizada e, consequentemente, um resultado zero estável. Sim. E hoje a gente tem essa preocupação. Então, para mim, esse negócio de a gente entregar um resultado, sessão única, a odontologia não é mais isso. A odontologia é longevidade de resultado. E para eu ter uma longevidade de resultado, eu preciso entregar, fazer o passo a passo adequado. Eu preciso colocar o implante na posição ideal. E para isso, muitas vezes, eu preciso trabalhar o paciente. Eu preciso ter um tecido mole muito adequado desse paciente. Da mesma forma, o próprio sorriso gengival. Eu vou precisar fazer uma avaliação. O laminado, eu vou colocar o laminado. Por que não esperar? Né? O tecido mole cicatrizar. Eu sou extremamente radical em relação a isso. Eu acho que toda indicação de laminados, que tem as suas indicações, e tem colegas que trabalham muito bem com resina e com porcelana, na minha opinião pessoal, todos, sem exceção, tem que passar por uma correção gengival. Imagina, será que você tem a maioria precisa. o 11 e o 21 exatamente da mesma altura, 12 e 22 e assim por diante? Não tem. Naturalmente não tem. E a gente vê que os profissionais que têm mais sucesso nessa área, eles são os preocupados com isso. Que eles já têm essa preocupação. Porque né? tem um resultado a médio e longo prazo. Com certeza. Talvez é porque a palavra que tem que estar em mente para a gente tratar nossos pacientes, Saúde. Independente da especialidade, odontologia, todas as especialidades têm que pensar em reabilitação oral. Reabilitação oral não é sinônimo de prótese, é reabilitar. Sim. Trazer esse paciente de volta à saúde. O problema é que o sorriso refletir gengival... mais sobre esse termo, né? Mas o problema é que quando a gente fala de sorriso gengival, é um procedimento puramente estético. Sim. Então, você vai fazer um tratamento puramente estético e dali ele veio para ficar bonito e ficou feio, porque não foi bem feito. Mas veja, pegando esse gancho da Carol, é exatamente isso. O paciente que vai colocar o laminado... Também, puramente estético. Ele está olhando para dente. A periodontia fica secundária. A gengiva não é priorizada. Como se o mais importante fosse a cor, o formato... Mas sabe que eu acho que hoje a periodontia está um pouquinho mais valorizada? Não, com certeza. Mas a implantodontia veio trazer uma valorização muito grande. É um pouquinho agora, mesmo. É um pouquinho... Tá crescendo. E eu acho mesmo, que os erros dos globais também vieram trazer isso. Também. Olha, porque eles começaram há muito tempo atrás. Vocês viram agora recente que fizeram a foto do sorriso da Adriane Galisteu? Era essa que eu tava falando. Ela tentou evitar que tu falasse esse nome. Eu não falei o nome. Não, mas pode falar. Ela tentou evitar, ela foi elegante. A gente faz o briefing do podcast e fala, gente, sem nomes. É sem nome, exatamente. Que namorou com a Ayrton Senna e apareceu 1 minuto e meio só no documentário. Foi um absurdo isso. Não, mas aí a gente vai ver aquele Mas Black exatamente Space lá, né? isso. Ali ele teve uma perda de tecido ósseo interproximal absurda. Black Space, né? Gostei da pronúncia, meus parabéns. Por quê? Porque não se preocupou com a longevidade de resultado. Isso 10 anos... Mas era uma outra odontologia, como eu falei para vocês. Vem de outra época, mas isso vem pra gente mostrar, porque já várias vezes deve ter chegado com vocês, como chegou com a gente, eu quero aquele sorriso daquele ator, daquela atriz
né? Então, agora a gente certeza. pode usar também eles como referência. Olha, viu? Já não tá, não foi tão legal o resultado. Uma paciente chegou comigo, ela puxou da bolsa o sorriso daquela atriz Isis Valverde, né? Eu falei, minha filha, faleça, depois nasça de novo. Nunca perdeste a Jamais. paciente. Porque tem esses absurdos. É que Na nem aquele verdade, cara é o que... seguinte, é o seguinte. Minha filha morra. E Eu na diria pra- encarnação. Eu diria para paciente, hoje, com a tecnologia atual que a gente estava falando, eu diria, se tu me conseguir um escaneamento da boca dela, eu consigo talvez botar em ti. consiga, A gente consegue fazer o... Mas é tipo Só aquele... pode não combinar com o é resto. tipo Mas aquele tem cara que só que ver, fica. mas dá pra gente colocar no software, jogar o dente da Isis Mas Valverde nela. E Não, a mas gente tipo aquele cara não que... vai Mas a combinar, análise não vai vai ser combinar não. com o Aí resto. beleza, mas não consegue o fica lá. escaneamento É. dela que eu resolvo. Aquele cara que quer ser o sósia do Lucas, como é? Do sertanejo? Lucas Luco? Eu acho que é Lucas Louco, sei lá. Vocês já viram o Não cara? sei se- Não. O cara totalmente deformado, com o queixo dele... E já Gente, foi... E os Então- dentes dos jogadores de futebol? Com certeza, isso daí... É Um mais branco que o outro, um terrível. mais lente Mas que o outro. em geral, eu acredito que é falta de orientação também. Isso aí também Sim. tem muita mão dos nossos colegas que são exagerados aí nessa questão. Sim. Eles Mas tem dizem- gente que quer também. Isso, eles Tem dizem. gente que Isso quer. aí com dizer. certeza. Por isso que surgiu a escala de cor Deca, né? Que é o branco Deca, aquele branco... Do vaso sanitário. O colega diz que o paciente vem pedindo esse branco. Uhum. E ele atende o pedido do paciente. Graças a Deus, esse não é meu público. Também. Lá na Meu. clínica a O gente meu já diz público, que eu ele não já tenho chega, essa não, escala tenho- de cor. Na escala Eu Deca, quero mais né? natural, Brastemp. mais natural. O meu público é um público que pede uma coisa mais natural, graças a Deus. E que outros tipos de tratamento a gente teria, né? A gente falou de gengivoplastia, né? Aumento de coroa estético, ortognática. Quais são os outros tratamentos que a gente teria para correção do sorriso gengival? Hoje a gente tem uma variedade deles, né? Um mais moderno que o outro. Então, de novo, dependendo da causa, se for muscular, a toxina botulínica aplicada aqui ao lado da asa do nariz ameniza bastante, mas é temporário. Dependendo do metabolismo do paciente, dura 3, 4 meses. Então, é paliativo. O reposicionamento de lábio, que a gente fez alguns, eu e Felipe, já em cursos, não é? Onde você tira, resumidamente, né, uma faixa e sutura o lábio mais abaixo, a gente viu que, por vezes, tem recidiva. E agora, tem também o cimento ortopédico, que você coloca ali embaixo da gengiva inserida, então, quando o lábio desce, ele não consegue mais ficar tão... Quando o paciente sorri, o lábio não consegue ficar tão lá em cima, ele repousa sobre o cimento ortopédico, agora até de PMMA. Então, tem diversos Eu tratamentos. queria dar uma complementada aí. Claro. No reposicionamento labial, hoje está sendo muito associado, ao invés de fazer só toxina botulínica ou só reposicionamento labial, fazer Fazer os dois. associado, porque a gente sabe que o reposicionamento... Qual é o problema da recidiva do reposicionamento labial? É justamente a força muscular. Uhum. Então, na hora que você bloqueia essa força muscular, a tendência é manter mais tempo esse reposicionamento, é ter menos recidiva. Eu já vi alguns estudos que colocam tempo, inclusive, 2 anos. 2 anos que você vai fazer toxina botulínica frequente para desprogramar aquela musculatura. Sim. E que Que o depois de efeito 2 é anos... cumulativo também, E que né? depois de 2 anos não teria mais recidiva neste reposicionamento. Mas aí é muito estudo, né? Aí é muita inclusive- coisa para estudar. E aí a gente compara, qual seria melhor num caso de pacientes com causas semelhantes? O reposicionamento com esses 2 anos de toxina ou a implantação de um cimento ortopédico ou um protótipo ali de PMMA? Que também ainda tem que ter muito estudo. Também Então, eu acho que é muito também novo. é muito novo. São Também é casos muito que novo. você tentar. Então, são... Inclusive, a gente veio de uma época que usava o Botox depois do reposicionamento labial. Aí começaram a fazer o A Botox. gente tentou alguns É, casos. Fizemos junto, né? antes, né? Antes. Porque o Botox ele leva, né? A toxina ela leva um tempo para fazer o efeito, né? Sim, verdade. Então, começar 20 dias, 30 dias antes,
a aplicação da toxina, só que você tem que fazer uma análise facial antes de fazer Tá na vendo? toxina, porque senão E aí muda tudo, Aí né? volta ao início da nossa conversa. Então, Diagnóstico, o né? colega, o profissional bem preparado, que não necessariamente é só um periodontista, ele tem que conhecer as principais ou as Sim. diferentes etiologias. Então, entra orto, entra buco, entra o pério, entra ROF, Uhum. né? Entra a harmonização orofacial agora. Essa multidisciplinaridade tem que estar presente no diagnóstico preciso. É claro que tem, como também a gente já falou, casos muito simples de hiperplasia gengival, erupção passiva alterada, que um periodontista, na maioria das vezes, resolve. Mas tem casos muito mais complexos. Eu acho que a gente poderia, então, mostrar alguns casos, Vamos. né, para a gente ver o que a gente poderia fazer em cada caso. Vamos ver, esse caso aqui é da Carol, né? É do Do Rodolfo. Rodolfo. Então, olha esse caso Conta aí. um pouquinho pra gente. É um Rodolfo. sorriso gengival, né? Aparentemente precisa também de um alinhamento ortodôntico aí no dente lateral, não é? Mas você percebe aí na foto que tem uma quantidade de osso interessante. Então, se você simplesmente apenas cortar, vai ter que sondar para ver o que tem de espaço supracristal aí dentro, né? A gente vai tirar o máximo, mas tem que descolar esse retalho para tirar um pouquinho dessa espessura óssea. Percebam o corredor bucal da paciente. Ó. Uhum. O corredor bucal deve incomodar bastante, que os premolares estão muito curtinhos. Então, não é um caso simples. Eu vejo que é um caso de média complexidade, porque vai ter que entrar também posteriormente ou até antes a orto, Eu acho que antes até, né? não é? Seria mais... ia Isso ficar mais não seria um bonito. caso de ortognática também? Precisa analisar a Analisar face a do face, paciente. Por quê? Toda vez que a gente encurta a face de um paciente, a gente causa uma sensação de envelhecimento. Sim. Até porque a gente vai ter sobra de tecidos moles. Uhum. Então, a análise facial é importante para isso. Ver Tá. se o padrão facial dela, a proporção dos terços, tá ok. Eu tive recentemente um caso de uma conhecida, uma amiga, filha de uma amiga, que me procurou querendo resolver o sorriso gengival, aí já tinham falado em ortognática e tal, não sei o que. Foi fazer uma análise facial dela, o rosto da menina perfeito. Uhum. Só que quando ela sorri, mostra Muito tecido. Onde muito talvez um pouco mais de ortognática gengiva. prejudicaria A ortognática harmonia iria resolver a facial dela. exposição de gengiva, mas talvez ela não ficasse satisfeita com o resultado estético E final. a gente não falou também uma coisa importante, custos, não é? É. O procedimento A, B ou C, eles são mais caros e mais baratos um do outro. Mais então, invasivos, menos Mais mais invasivos. invasivos, mais confortáveis ou não, entre muitas aspas aí o confortável, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Uma paciente como essa aqui, talvez ela não quisesse fazer ortognática de forma alguma pelo custo, vamos supor, né? E então como é que a gente amenizaria esse problema? Talvez com retalho, osteotomia, um preenchimento labial, olha aí, chamando o pessoal da harmonização orofacial, um preenchimento labial talvez ganhasse 1 Tens milímetro outras ali. fotos dessa paciente? Não, eu trouxe Porque uma só coisa essa. interessante que eu vejo no paciente com um sorriso gengival, quando esse paciente tem uma exostose ou ele tem uma projeção também um pouquinho mais anteriorizada dos elementos superiores da maxila, ele tem esse padrão de lábio, onde o lábio Sim. everte. Sim. Exato. Então, quando tu removeres a exostose que aparentemente Sim. ela tem, Também esse lábio vai melhora. mudar. Entendeu? E é interessante a gente falar de osso, né? Exostose, excesso ósseo, porque esse é um caso que alguns profissionais fariam remoção só de tecido gengival, Uhum. né? E não ia E resolver. vai recidivar, a gengiva vai voltar. Além de A- recidivar, vai ficar extremamente feio, Sim. porque vai ficar aquela gengiva gordinha, É, boleada, volumosa, né? volumosa, Que acumula placa. que acumula placa e vai ficar uma coisa não harmônica, digamos assim, no sorriso. Não vai resolver. É. Vamos pro Muito próximo? legal, vamos passar aqui. Olha, esse outro aí é um caso que a gente está estudando para saber, e aí eu queria a opinião dos três, se seria o caso de um reposicionamento labial com a colocação de um cimento ortopédico ali embaixo do lábio. Porque percebam que ali na gengiva inserida tem uma depressão,
não é? Sim. E não tem muito o que aumentar, porque a coroa Não. clínica do dente já está... Aparentemente já está na cervical, Você né? pode São segmentos aumentar de esmalte. alguma coisinha ali, mas quando a paciente sorri, aí está com afastador, claro, mas quando a paciente sorri, o lábio dela fica próximo ao que está aparecendo aí na foto. Eu acho uma coisa interessante nesse caso aqui, que nós temos 2 tipos de biotipo, tá? Uhum. Aqui, aparentemente, a gente tem um biotipo que é mais fino. Delgado, né? Bem fininho. E aqui nós vamos ter um mais espesso. Então, a gente tem dentes posteriores mais curtos, né? Dentes anteriores mais longos. E talvez a gente tenha que avaliar melhor esse tecido gengival, porque para o PMMA possa trazer problema para essa paciente. verdade. Exposição de PMMA, ou então a paciente reclamar de dor, né? A gente vê um pouco quando a gente faz enxerto ósseo em paciente com biotipo fino, que o paciente reclama de dor. Né? Interessante. Quando toca, é aquele paciente que eu falo assim, doutor, toda vez que eu toco, dói. Então não toque, né? Para de tocar, né? Mas acontece frequentemente. Né? Acontece Tá frequentemente. tocando pra quê, né? Pois é, acontece frequentemente com paciente que tem biotipo fino, gengival, verdade. e faz enxerto ósseo. Então, É um caso a ser estudado. Avaliar um pouquinho mais. Assim, Mas Posso se fazer não for... uma pergunta que pode ser, de repente, dúvida de alguém que está vendo? Uhum. A inclinação dos incisivos, tá? Ela impacta também na inclinação da raiz e de espessura óssea sobre essa raiz. Ela influencia no perfil gengival? Influencia. Nesse Influencia. totalmente. Sim. E também influencia no sorriso, né? Sim. Aí, muitas vezes a gente vê que alguns pacientes, né, com sorriso Que gengival, Você ele para tem pra uma pensar, vestibularização essa de paciente dente. fizer um tratamento ortodôntico, eu vou ter uma retração Mas aí dos tem que ter cuidado também incisivos. com a raiz, né? Às vezes não é só o incisivo voltar, Sim, porque na hora a que raiz tu volta, também a raiz acaba Volta indo com o corpo, vestibularizar, né? Não tem é- que vir tudo, né? Então, Então, que o só. inferior tende a retrair e o superior fecha mais. Então, entendeu? qual seria a solução? Qual dos tratamentos para o sorriso gengival? Claro que a gente teria que ter outros A exames gente tem pouca e tudo mais. informação aí. Tem pouca informação. É. Mas olhando só essa foto e com essas informações que a gente já explorou, qual seria a melhor forma de amenizar o Eu sorriso acho que gengival a dessa barreira paciente? de PMMA ou de cimento cirúrgico, né, de cimento ortopédico, que é PMMA também, Uhum. tá? PMMA fresado ou cimento, Fresado, das duas formas ela é útil para esse paciente. Seria talvez a Ela é mais útil. indicada. Útil, mas ela tem que ficar bem alta por causa do Tem. perfil gengival fino. Ela tem que Isso. ficar bem alta. Bem alto, e a gente perfeita. teria que pensar aí em diminuir o risco de exposição desse Uhum. PMMA, promovendo, né, uma alteração de tecido aí, talvez um PRF, talvez Conjuntivo um mesmo. conjuntivo, né, para melhorar o tecido, para evitar problema de exposição. Perfeito. Vamos passar para o próximo, Vamos pro então. Então, o caso da Carol, né? Passa no mais uma, porque a gente vê de frente. Esse é o lado. Tá. Essa paciente é o meu xodó, porque assim a gente fez várias técnicas associadas mesmo. Sim. E ela já tinha feito uma gengivoplastia no passado. Uhum. E obviamente, eu não sei Sem se osteotomia. não foi comigo. Provavelmente. Ela tinha feito com outro Com profissional. certeza, sim. Mas provavelmente sem osteotomia. E eu não sei se recidivou ou se quando terminou o tratamento ela ficou assim mesmo. Não sei se Entendi. foi o resultado, não sei se foi recidiva, porque não faz muitos anos que ela tinha feito. E aí, essa é aquele caso da minha amiga que eu dizia, sorri, tem que aprender a rir. E a gente vê que ela tem aquela inversão de lábio, como a gente falou, tem uma hiperfunção do lábio superior mesmo, porque também ela tem um excesso de tecido ósseo, sim. né? Tanto em vestibular quanto Posterior também. posterior também. Então, a gente fez aí gengivoplastia com osteotomia, mas associado à osteoplastia, Sim. né, de toda a região. Fizemos o reposicionamento labial cirúrgico, com aplicação de botox para segurar. Essa paciente, ela ainda está em fase, tem mais ou menos 2 anos, tem mais ou menos uns 2 anos a cirurgia dela. E a gente Na foto era recente. era recente, era pós-operatório imediato.
Eu acho que pós-operatório de 15 dias. Fez preenchimento labial? Só superior. Que deu uma esticadinha. Mas aí, eu né? vou mostrar um negócio para vocês que foi do reposicionamento labial. Sim, que Que puxou. Entendi. Pode passar, volta para aquela foto lá. Que quando a gente olha o nariz dela. Mudou até aqui pós-operatório imediatíssimo. Uma coisa que acontece também, só complementando aqui, Carol, é quando a gente faz às vezes frenectomia, né? Ou o lábio quem tem sorriso gengival, né? Que geralmente quando ela vai sorrir fica fino o lábio superior, fazendo só uma frenectomia, ele já fica mais espesso. A gente vê a mudança aqui até o nariz, né? O nariz. Alterou, né? E aqui a gente vê bem o lábio com hiperfunção mesmo, chegando lá naquela que a inserção do orbicular do lábio é lá em cima, né? Então, se a gente baixa um pouquinho essa inserção, a gente para de tensionar professor também. brilhante, acho que a mãe de Ná entrou aí. Né? Com certeza. Esse CPF foi mudado. A Carol virou madrinha do casamento, né? Esse CPF foi mudado. É o meu caso xodó, porque realmente a gente fez uma associação de técnicas e a gente tem um resultado com longevidade. Hoje, como ela é minha amiga, eu acompanho. Ela hoje tem uma exposiçãozinha um pouquinho maior de tecido gengival, já aparece um pouquinho mais, não está exatamente como está, já tem uma faixazinha. Botox, ela está reaplicando. Está reaplicando de 6 em 6 meses mesmo, mas é suficiente. 2 unidades? Você sabe a quantidade? Eu não sei te falar, porque ela não aplica comigo, que eu não faço a parte de ROF. Entendi. Só por mas ela... E a gente ainda fez mento também, preenchimento com mento. Eu vi. Também. Então, mas fez que tipo de preenchimento? Preenchimento de... cirúrgico ou não com ácido hialurônico, injetável. Mas o mento ela não precisou ainda repetir até hoje. Tem praticamente 2 anos. E o lábio superior dela ainda sobe, já sobe um pouquinho, aparece ali 1,5 milímetros, que é continua. 3, tá bom, né? E como o formato dos dentes ficaram muito mais longos, com zênite legal. Mesmo aparecendo esse 1,5 milímetro de tecido gengival, ela está satisfeita, não incomoda. Então a gente tem porque agora é resultado bonito bem mostrar estético. esse sorriso, né? Fica bem legal. Assim, vale ressaltar, eu não fiz, ela me pediu muitos anos antes e eu falei, eu só coloco depois que você colocar o aparelho. A cunhada dela é ortodontista e a cunhada dela, eu já falei que ela tem que colocar aparelho, e a gente encheu tanto a paciência dela que ela colocou o aparelho, e isso daí já está mais ou menos no final, dá para ver até as resinazinhas do Invisalign. Sim. E isso daí já está mais ou menos no final do tratamento, quando a gente foi para fazer o tratamento, a correção mesmo do sorriso gengival, porque muda muito. A gente não tem como fazer uma gengivoplastia adequada com um lateral lá para baixo, um canino fora de posição, porque a gente não vai ter o mesmo resultado. Muito bacana. Parabéns, doutora Carol. Você aprendeu direitinho. Aprendi com você. Com o professor brilhante. Ele é um mestre. Eu acho que a gente conseguiu, né, dar um apanhado geral aqui sobre sorriso gengival, várias técnicas, muito aprendizado, novos nomes, né, a mudança como espaço é mesmo? biológico. Do espaço supracrestal. Né? Bem bonito de se falar, né? A gente vai ter que mudar todas as nossas aulas, né, Carol? Eu não consigo mudar a minha. Tu ainda é na transparência ainda. No slide, né? Slide daquela transparência. Ele leva apaga com álcool. Faz no mimeógrafo. No mimeógrafo, carretel. Bem legal. Eu não sou dessa época, não. Esses meninos são muito velhos. E aí, finalizando o que a Carol falou, né? A gente que aprendeu a fazer a mão livre, correção de sorriso gengival com gengivoplastia, aumento de coroa estético, que nem tinha esse nome na época, né? No feeling. No feeling, sentindo lá, né? No feeling, exatamente. E depois passamos por um momento de enceramento, diagnóstico, com mocap, né? Levar o paciente para visualizar como ia ficar o resultado final, né? Aí chegamos nos guias que não eram guiados, não eram cirurgias guiadas, né? A gente fez guia com plastificado, né? Na plastificadora. E hoje a gente está com, né, o Peroguide, que está dando maior possibilidade para a gente, mas a gente não pode esquecer o que gerou toda essa base para o estudo e que a gente não pode ser abandonado. Não pode, senão a algum. Ou seja, a sonda periodontal continua na lista de material.
sendo... Coisa interessante de que a gente falou da reabilitação oral para tudo, seja ela qual for, que ela seja também guiada pela face, né? Que a gente observe a face desse paciente antes de fazer as alterações. Dimensão vertical, por exemplo, se a gente vai indicar ortodontia, todas essas alterações. Tem um grupo muito interessante que o pessoal do DSD, do Christian Coachman, tinha criado, não sei se foi para frente, que era o Orofacial Club, que era uma turma de profissionais da prótese, da orto, da cirurgia, de várias áreas, para debater o quanto é importante a gente fazer análise facial para todos os procedimentos de reabilitação. Isso aí é fantástico. Antigamente a gente moldava o paciente, né? E mandava para o laboratório. Hoje tem que mandar foto. Ele já pede foto. Pede. A mesma coisa que a gente faz hoje, escaneamento, a gente está começando a escanear lábio, né? Pro Eu já tô laboratório. doido para ter o scanner de face. Pois junto é, também. face, né? Eu já vi funcionando. O celular tá virando sensacional. scanner, né? Você Doido parece pra que tá ter. num Celular filme virou de ficção scanner. científica. É. Eu levei a minha filha para fazer um escaneamento de face. E aparece no monitor o rostinho dela rodando. Exato. Gente, eu É fui, incrível, eu fui numa aula, impressionante. num congresso agora No que IN. teve. E era sobre a tecnologia do futuro, assim. Robótica. Total. Então, o nosso futuro daqui a pouco a gente não tem mais vez. Tem sim. A gente tem que Bem, guiar, porque a né? gente que vai Guiar, ajustar guiar. o robô. E vai, a gente tem que Exatamente. guiar Vai, para o que... robótica. Exatamente. E já Mas tem- existe, mas mas, tem como ainda não auxiliar, no né? Brasil. Nós Já vamos ser existe. pilotos de robô. Exatamente. Vai ter o meu C3PO lá, o meu Os meninos que R2D2 vão gostar do auxiliando, videogame novo. não é? É verdade. Tu que Né? já tem a tua roupa de Darth Vader. Já vou operar- vai vou- operar a De caráter. mascarado, né? Sensacional. Muito Biossegurança. Muito bom, gente. Muito bom. Gostaria de agradecer enormemente, grandemente a presença dos nossos amigos, doutora Carolina Amador, doutor Rodolfo Araújo, e dizer para vocês que esse é o EcoCast, o podcast da implantodontia e da odontologia, com foco no aprendizado para quem está começando nessas áreas e quer aprender, quer ter conteúdos interessantes. E lembrando que o EcoCast, ele é o podcast da Eco Oral Estima, que é a escola de pós-graduação em odontologia, né? Da qual eu e este jovem somos Gostei do jogo. líderes. A gente também não pode esquecer, né? Agradecer nossos patrocinadores, Imago, a gente tem a Cron também como patrocinadora e o Amazon Align também nos patrocinando aqui, né, nesse projeto maravilhoso que a gente pode receber os amigos e pessoas super capacitadas para falar o que a gente mais gosta, o que a gente ama, que é odontologia. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Vem com a gente. Vem com a gente. Não perde por nada.